noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite, para que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que nos será transmitida nessa noite. Quando eu me propus a falar sobre esse tema, falar sobre Paulo de Tarso, os caminhos de Paulo de Tarso, eu comecei a refletir que nós vivemos um tempo atual em que nunca sentimos tanta falta de uma figura como Paulo de Tarso. Alguém que tem a autoridade na palavra para nos chamar à razão, para nos ajudar a compreender o momento em que nós vivemos e principalmente para nos relembrar dos caminhos de Jesus, para nos relembrar que a transformação real de nossas vidas ela é plenamente possível, que todos nós temos essa condição. Nós vivemos num tempo em que sentimos muito a falta de alguém como Paulo de Tarso conosco, para que através da sua palavra e do seu exemplo nos dê um sentido, nos dê um norte, nos tire desse limbo, desse vazio de incompreensão que nós vivemos. Nós vivemos em tempos de muita incompreensão. Vivemos um tempo em que opiniões contrárias não são respeitadas, em que as pessoas divergem por qualquer coisa, pelos motivos mais banais. Acabamos de passar por um processo eleitoral extremamente complicado, em que amizades foram desfeitas, famílias se separaram, pessoas se agrediram mutuamente, porque não souberam respeitar o momento e a opinião de cada um. O que me leva a uma certa surpresa com esse tipo de atitude, porque se nós nos propomos a ser seguidores de Jesus, nós precisamos entender da sua mensagem, nós precisamos colocar em prática aquilo que Jesus nos disse. E se analisarmos bem a vida de Jesus, nós vamos entender que Jesus é o mestre das diferenças. Não houve em toda a história alguém que lidou tão bem com as diferenças como Jesus. Provavelmente não haverá, ao curso da evolução desse planeta, alguém que consiga encarnar tão bem a compreensão das diferenças quanto Jesus fez. Se nós formos analisar os apóstolos, Jesus escolheu 12 homens para andar com ele, para compartilhar da sua intimidade durante a sua caminhada na terra. Ele tinha uma multidão que o seguia, várias pessoas o seguiam, mas ele escolheu 12 homens que compartilhavam de momentos de intimidade com Jesus. 12 homens, nenhum igual ao outro, todos totalmente diferentes um do outro, com temperamentos diferentes, crenças diferentes, maneiras de agir diferentes, posturas diárias diferentes. Se nós formos nos pegar só nos mais conhecidos, Pedro, Mateus, João e Judas Iscariotes, os 4 mais conhecidos. Os outros nós temos poucas informações sobre eles, mas só esses 4 conhecidos nós vamos entender que são 4 pessoas totalmente diferentes um do outro, pessoas que provavelmente não conviveriam no mesmo círculo social se não fosse por Jesus, não se encontrariam. Nós temos em Mateus um publicano, um cobrador de impostos, um homem que até se entregar a Jesus, até conhecer Jesus e segui-lo, era um corrupto, vivia da corrupção. Mas um homem com um nível cultural maior, um homem que já tinha um outro entendimento da vida, já tinha viajado, já tinha conhecido outros lugares. Nós temos em Judas um jovem de família abastada. Seu pai o havia proporcionado a oportunidade de estudar. O pai dele queria que ele fosse um burocrata, trabalhasse para o Império Romano como um burocrata. Um homem extremamente culto, segundo os relatos, o mais inteligente e instruído de todos eles. Tanto é que é ele que cuidava das finanças do grupo, ele que cuidava da bolsa. Se nós formos olhar João, um jovem, um adolescente ainda, recém iniciando a sua caminhada nessa encarnação, muito doce, muito sereno, assim descreviam, mas que tinha um lado que pouca gente conhecia.
Tanto é que Jesus o apelidou de filho do trovão. Porque segundo conta um relato, quando João perdia a paciência também, gente, sai de baixo, ele queria quebrar tudo. Era terrível, tinha um temperamento explosivo. Embora na maior parte do tempo fosse uma pessoa muito doce, muito gentil, muito humilde, mas tinha os seus rompantes, os seus arrobos de personalidade forte. E Jesus o apelidou de filho do trovão, porque ele fazia muito barulho quando estava nervoso. E por fim, se formos olhar a personalidade de Pedro, um homem sem nenhum grau de instrução, não sabia ler, não sabia escrever, um homem muito duro, acostumado ao trabalho diário nas redes de pesca, trabalhar no sol a pino, ele ali trabalhando, um homem de caráter muito severo, um homem que acreditava no poder da palavra empenhada, mas que trazia no seu coração uma dureza muito grande, tinha uma dificuldade grande em perdoar, mas um homem que tinha uma fé inabalável. Tanto é que Jesus o chamou de Pedro, a rocha, deu esse nome a Simão Pedro, a rocha, e pediu que Pedro cuidasse daquilo que ele havia feito na terra, porque sabia que ele tinha uma fé muito firme, uma fé inabalável na palavra de Deus. Então, nós precisamos entender esse ponto. Jesus é o mestre das diferenças. Andava com pessoas de todas as classes sociais, que tinham todo tipo de atividades profissionais diferentes, pessoas que andavam à margem da lei, pessoas que caminhavam dentro da lei, andava com pessoas doentes, que tinham problemas gravíssimos de saúde, e a todos ele recebia com amor, a todos ele recebia com um olhar caridoso e complacente. Eu entendo, gente, que nós não estamos no nível de Jesus, ainda falta um pouco, para a gente chegar. Já tem um trecho da caminhada para a gente andar, para chegar no nível de Jesus. Eu entendo isso. Mas esse é o momento de nós começarmos a tentar. Esse é o momento de nós começarmos a empreender essa caminhada. Nós não podemos esperar mais. Nós não podemos continuar parados no mesmo lugar mais. Quanto tempo mais nós vamos demorar para começar pelo menos a tentar compreender mais as pessoas, a tentar ter um olhar mais amoroso, a tentar ter um olhar mais caridoso pelo outro? Quanto tempo mais nós ficaremos parados no limbo das nossas vidas? E Paulo de Tarso se encaixa nesse contexto. Paulo de Tarso, um homem muito radical. Muito radical. Não existiu a fase suave da vida de Paulo de Tarso. Ele foi radical do início ao fim. Ele foi radical do início ao fim. Ele defendia suas ideias, ele defendia com veemência aquilo que ele acreditava. Na sua fase enquanto Saulo, o fariseu, aquele que estava sendo preparado desde criança para assumir o controle da religião judaica, para assumir o controle do Sinédrio, era esse o destino que preparavam para ele. Criado aos pés de Gamaliel, um sumo sacerdote, um alto sacerdote da religião judaica, preparado para assumir esse controle. E um belo dia esse homem começa a ouvir falar de uns ensinamentos diferentes que ele não entendia. Que ensinamentos são esses? Pessoas que seguem esse tal de Jesus, um bandido, um ladrão, que morreu na cruz. Ou seja, teve a punição mais humilhante que alguém poderia ter naquela época. Foi humilhado, teve que andar por Jerusalém carregando uma cruz, sendo açoitado o tempo inteiro, sendo humilhado pelo povo que o via. E agora tem pessoas que seguem esse homem, e ele foi lá, como um seguidor fiel da lei de Moisés. É o radicalismo da sua fé, é a sua força de caráter. E ele, como um homem muito inteligente, Saulo era um homem extremamente inteligente, e principalmente, gente, tinha noção da sua inteligência. Saulo tinha a exata noção da sua capacidade, do seu conhecimento, tinha a exata noção da força da sua palavra, da força do seu verbo.
Ele sabia o que ele provocava nas pessoas quando ele falava em público, quando ele tomava a palavra, quando ele se expressava para as pessoas que estavam ali para ouvi-lo nas sinagogas. Ele sabia o que acontecia, o que ele provocava nas pessoas, e lá ele foi. Mas tem ali a primeira grande lição de sua vida. E pela primeira vez ele encontra um homem que não quer debater com ele. Ele encontra Estevão falando de Jesus. E Estevão não quer discutir com Paulo. Estevão aprendeu desde o princípio que não se deveria jogar pérolas aos porcos, como ensinou Jesus. Ou seja, não se deve desperdiçar argumentos com quem não quer entender, com quem não quer aprender, com quem não quer evoluir, com quem não quer chegar num ponto em comum da história. Então não se desperdiça argumentos com esse tipo de pessoa. Vai estar perdendo o seu tempo e o tempo do outro. Estevão sabia que Paulo não tinha a menor intenção de tentar entender o seu ponto de vista. E quando Paulo o chama para o debate, qual é a resposta de Estevão? O mestre nos ensina a não discutir por coisas vãs. Mas para Paulo aquilo é um absurdo. Não existe isso. E Paulo, a partir desse dia, faz de tudo para perseguir Estevão. Busca de todas as maneiras um motivo para prender aquele homem, levá-lo ao sinédrio. E consegue. Quem já leu Paulo e Estevão sabe bem desse momento. E consegue. E arquiteta Paulo, ou Saulo ainda, o assassinato de Estevão. E tão grande era a sua influência, Saulo era uma pessoa tão influente, que conta a Bíblia que as pessoas depositavam suas túnicas aos seus pés, enquanto apedrejavam a Estevão, em sinal de respeito. Era um sinal de força, era um sinal de respeito, de autoridade, que as pessoas fizessem aquilo com ele. Após isso ele intensifica, então Saulo intensifica a sua perseguição contra Jesus, contra os cristãos. Mas notem bem, ele cometeu muitas atrocidades, permitiu que muitas outras acontecessem, muitas outras fossem cometidas, tudo em defesa da fé de Moisés, tudo em defesa da ideia que ele acreditava. Isso não justifica, porque depois ele teve que pagar por tudo isso, e pagou durante a sua própria encarnação. Paulo é um caso raro de pessoa que comete erros e resgates dentro da própria encarnação. Tem essa oportunidade de resgatar os erros cometidos dentro da própria encarnação, porque ele tem duas fases distintas de sua vida. Notem bem, a cena de Paulo chegando em Damasco é uma cena poética. Ela pode ser pintada no quadro da nossa mente. Um homem cavalgando pelo deserto, ao sol de meio-dia, com calor escaldante, e de repente, eis que ele vê um clarão, eis que ele vê uma luz muito forte, e ele cai ao chão e ele não consegue divisar bem a figura que aparece naquela luz. Ele vê que é um ser especial, ele vê que é um ser de luz, mas ele não sabe quem é. Paulo não havia visto a Jesus. Quando Jesus havia sido crucificado em Jerusalém, Paulo não estava lá. Paulo não viu a Jesus, só ouviu falar de Jesus, então ele não sabia que era o mestre que estava ali. Mas Paulo então tem mais uma grande lição na sua vida. Quando aquela voz diz para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Paulo não sabe quem é, mas naquele momento a resposta de Paulo é uma grande transformação na sua vida. Quem és tu, Senhor? Para uma pessoa com uma personalidade como a de Paulo, com um orgulho como o de Paulo, a vaidade que era exacerbada nele, uma pessoa ciente da sua posição social, da sua posição no seu ciclo religioso, ciente de toda a sua capacidade, admitir que tem alguém superior a ele, alguém que ele nem conhece, é um grande golpe, é uma grande transformação na alma de qualquer um que tem essas características. Paulo não sabia quem era, mas naquele momento era para ele impossível não admitir que aquele ser era superior a ele.
para ele era impossível não entender aquela energia como sendo algo inimaginável para ele, inalcançável para ele naquele momento. E ele tem a primeira grande transformação de sua vida quando ele admite que ali tem alguém superior a ele, que ele não pode com aquele ser. E vem então a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu imagino que nesse momento a vida de Paulo passou na mente dele como um filme. Tudo aquilo que ele havia feito para perseguir a Jesus, tudo aquilo, todas as pessoas que ele havia mandado prender, havia mandado açoitar, o assassinato de Estevão, as pessoas que ele havia confiscado propriedades, expulsado de suas casas porque seguiam a Jesus. Eu imagino que naquele momento tudo passou na frente dele, como um filme. E aí vem a segunda grande lição da vida de Paulo. É ele admitir que Jesus era realmente o Senhor de sua vida. É olhar para Jesus e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? É se colocar nas mãos de Jesus. É entender a transformação que começava a acontecer no seu íntimo. É entender o processo de transformação pelo qual ele passava, de se tornar uma pessoa melhor. Esse processo não aconteceu instantaneamente. Paulo já vinha tendo diversos pensamentos antes. Ele já começava a perceber que a sua vida não estava bem encaixada, que estava faltando alguma coisa. Ele já começava a entender que a vida dele não estava caminhando da maneira como ele achava que deveria caminhar. Por mais que ele estivesse cada vez mais consolidando a sua posição dentro da sua religião, como um expoente da raça judaica, como alguém destinado a liderar aquele povo, por mais que a sua posição econômico-financeira crescesse cada vez mais, por mais que ele fosse cada vez mais admirado pelos seus irmãos de raça, as pessoas admiravam Paulo, as pessoas tinham temor por Paulo, e isso fazia bem ao seu ego. Mas ainda assim algo lhe faltava. E tudo se encaixou no momento em que ele encontrou Jesus às portas de Damasco. No momento em que ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres para a minha vida? E quantas vezes Jesus nos chama? Quantas vezes Jesus nos chama pelo nome? Nos convoca ao trabalho? E nós não temos coragem de perguntar a Jesus o que Ele quer que nós façamos de nossas vidas. E nós fugimos dessa pergunta, porque temos medo da resposta. Não, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, eu tenho uma vida tão atribulada, eu não tenho tempo. E mais, eu já vou na casa espírita todo domingo. Olha isso, as pessoas estão aqui que se escondem de Jesus aqui. Usam como desculpa: já vou na casa espírita todo domingo. É verdade, frequento o Lar Francisco de Assis há 7 anos. Não tem coragem de encher um copinho de água fluidificada. Está satisfeito na sua posição, uma posição cômoda. Eu já cumpro a minha obrigação semanal. Eu cumpro. Não, mas eles falam lá do pão de Francisco, eu dou toda semana. Eu dou 1 quilo de arroz, eu dou 1 quilo de cebola, eu dou 1 quilo de batata. Para mim já está muito bom assim. Terça-feira à noite não dá, eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso sair com o pessoal para entregar nada. E chega o final do ano: ah não, mas eu dou para o Natal Solidário. Eu dou para o Natal Solidário, eu dou brinquedo, eu dou roupa, eu dou um monte de coisa, eu dou até dinheiro. Mas não, ir lá entregar as doações, eu não posso também. Eu tenho muita coisa para fazer. Minha vida é muito atribulada. Eu não tenho essa condição de contribuir mais, porque eu já faço muito, gente. Já faço muito, não dá para fazer. Isso acontece, gente. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Infelizmente, isso não é muito comum. Porque nós nos escondemos muitas vezes de Jesus dentro das religiões, independente de qual seja. A gente vai para dentro da religião justamente para não encontrar Jesus, quando deveria ser o contrário. O sentido da palavra religião, religar, é nos religar a Deus. É um canal direto com Deus, com Jesus. E nós muitas vezes nos escondemos de Jesus, nos escondemos do trabalho no bem dentro das religiões, que é um absurdo, é incoerente até, mas acontece.
Eu tenho certeza que na mente de vocês aí surgiram nomes, quem sabe até os de vocês mesmos, de pessoas que agem dessa maneira. Se surgiu o nome de vocês mesmos na mente de vocês, ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de fazer a transformação que nós precisamos fazer. Ainda há tempo de contribuirmos mais. Ainda há tempo de atendermos ao chamado de Jesus. Olha a história de Paulo. Olha como ele era. Olha como ele era. E Paulo vai para Damasco. E lá recebe a visita de Ananias. Ananias que estava sendo justamente perseguido por Paulo. Paulo estava indo a Damasco prender Ananias. Uma ordem de prisão contra ele. E Ananias também não queria ir lá falar com Paulo, não. Ele tinha medo. Jesus apareceu para Ananias, gente. Olha isso. Jesus apareceu. Ananias, vai lá em tal lugar, na hospedaria tal, que fica na rua tal, porque lá está lá, Saulo está lá e ele precisa de você. E ele, mas Senhor, Saulo? O Senhor sabe o que ele tem feito contra nós. O Senhor sabe o quanto que ele tem perseguido as pessoas que amam o seu nome. E mais, o Senhor sabe que ele está vindo aqui para me prender. O Senhor está me mandando ir para lá. Está me mandando entrar no covil do lobo. Como? Não posso. E Jesus fala para Ananias, Ananias, vai sem medo. Porque Paulo é o meu vaso escolhido entre os povos. Para levar minha palavra entre os povos. E Ananias foi. E é mais uma lição dura que Paulo tem na sua vida. Porque justamente aquele que ele estava indo lá prejudicar é quem o estendeu a mão para ajudar. Jesus, gente, nos dá lições a todo momento. Nós não conseguimos fugir das lições de Jesus nunca. É mais uma lição que Jesus dá para um e para outro. Para que Ananias também exercitasse a sua fé em Jesus. Para que Ananias também mostrasse para os outros que ele era uma pessoa diferente. Desse o testemunho do seu amor à palavra de Deus. E lá vai Ananias. Irmão Paulo, irmão Saulo, Jesus me manda aqui para que eu possa curar a sua vista. Paulo estava cego. Há 3 dias não enxergava nada. Não comia, não bebia. Há 3 dias, em profunda meditação, em profunda contemplação de sua vida. Conta a Bíblia que quando Ananias estende suas mãos sobre Saulo, 2 escamas caem de seus olhos e ele passa a enxergar. A sua vida ganha um colorido diferente. A sua visão muda. Não só a sua visão física que volta, mas seus olhos espirituais se abrem. E ele passa a enxergar uma realidade que até então ele não conhecia. Ele nem sabia que existia. Ele passa a entender um pouco mais sobre o sentimento de ter Jesus na sua vida, sobre o que era esse Jesus tão maravilhoso. Mas as lições para Saulo ainda não haviam acabado. Primeiro ele muda seu nome, passa então a assinar Paulo, a grafia romana de seu nome. E ele vai, um sábado, à sinagoga de Damasco. Ele vai porque ele quer explorar com seus irmãos. Ele quer falar sobre Jesus. Ele quer contar sobre a sua conversão a Jesus. E lá ele vai. E ele não é bem recebido pelos seus irmãos. Claro que não. Quando ele começa a falar sobre Jesus, as pessoas não entendem. Mas como assim? Esse é Saulo que estava vindo até aqui para prender os cristãos. Nós estávamos aqui esperando ele chegar ansiosamente para cumprir as ordens de Jerusalém. E agora ele vem aqui e começa a falar sobre esse bandido, sobre esse criminoso Jesus, e tentam matá-lo. E Saulo se vê num dilema terrível, porque os judeus não acreditavam nele, seus irmãos de religião não acreditavam nele, tampouco os cristãos acreditavam nele. Olha que dilema. Saulo de repente se vê sozinho no mundo, tendo que fugir, porque os judeus o consideravam um traidor da raça, queriam matá-lo por isso. E os cristãos não acreditavam nele, achavam que ele estava fingindo para se infiltrar dentro dos grupos cristãos.
e assim poder persegui-los de dentro, destruir o seu trabalho. Que momento de provação deve ser isso, gente? Em que ele se vê totalmente sozinho. Os antigos irmãos da sua fé antiga não acreditam nele. E os novos, aqueles que congressam a mesma fé que ele daqui por diante, também não conseguem acreditar nele. Ele está sozinho no mundo. A sua família o abandona. Ele não consegue apoio dos seus familiares, que têm vergonha dele, porque ele havia desgraçado o nome da sua família. Então ele se lembra de Gamaliel, o bondoso mestre Gamaliel. Jesus sempre coloca anjos na nossa vida, sempre coloca figuras na nossa vida que vão nos estender a mão no momento de necessidade. Sempre há, sempre há. Sempre há aquela pessoa que nós sabemos que podemos contar no momento de necessidade, que podemos buscar o apoio, podemos buscar o auxílio na hora do desespero. E Paulo se lembra de Gamaliel e vai até ele e conta para ele da sua conversão. Gamaliel já muito idoso e que também já havia se convertido ao Mestre Jesus, já havia aceitado Jesus como Messias, já havia se aposentado, e dá então a Paulo um belíssimo presente. Era os primeiros moldes do Evangelho, escritos que Gamaliel havia recebido de Simão Pedro de presente, relatos sobre a vida de Jesus, para que Paulo pudesse estudar, conhecer mais sobre Jesus, entender mais quem era Jesus, a sua obra, os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele havia feito. E Paulo então passa longos anos no deserto, praticamente sozinho, meditando sobre a sua vida, estudando, buscando o entendimento de si mesmo, buscando o autoconhecimento. Quantas vezes nós precisamos parar um pouco, respirar na nossa vida, tentar colocar as ideias em ordem, tentar conhecer um pouco mais das situações que nos cercam, para que a partir disso a gente tome as melhores decisões. Quantas e quantas barbaridades nós evitaríamos de cometer se pensássemos um pouco mais, se analisássemos um pouco mais as situações. É aqueles famosos 3 segundos que nós temos que ter entre o que a gente pensa e o que falamos, que muitas vezes a gente não tem 3 segundos nenhum. Se tiver 3 centésimos, 3 milésimos de segundo é muito. Porque vem o pensamento, a gente já bota para fora. E aí vemos com aquela desculpa cretina: eu sou muito sincero. É isso, eu sou sincero. Não, você não é sincero, desculpa. Você é um mal educado. Você é uma pessoa desequilibrada que não sabe o que fala. Que confunde má educação, confunde desequilíbrio, confunde crueldade com sinceridade. A pessoa sincera fala de tudo, toca em todos os pontos, até os mais delicados. Mas ela sabe como fazer, ela raciocina, ela reflete antes de tocar nesses pontos. Ela não sai simplesmente uma metralhadora de bobagens, falando um monte de besteiras, ofendendo gratuitamente as pessoas. Uma pessoa sincera não faz isso. Agora, pessoas cruéis, pessoas mal educadas, pessoas desequilibradas fazem isso. O pensamento vem e ela já cospe, é um cuspe. Ela já vomita aquilo que ela pensou. E todos nós já temos condições de pensar um pouco mais nas nossas palavras, pensar um pouco mais nas nossas atitudes. Nós não precisamos passar anos no deserto como Paulo de Tarso passou, para pensar um pouco mais naquilo que precisamos fazer. Mas esse homem precisou, passou lá anos consolidando a transformação que ele precisava ter, consolidando ainda dentro dele aqueles ensinamentos e a figura daquele Jesus maravilhoso que estava entrando na sua vida. E ele volta para Jerusalém e percebe que a palavra de Jesus não podia ficar restrita ali. A boa nova, a palavra de Deus não podia ficar restrita a Jerusalém, era pouco, não podia ficar restrita aos judeus. Outras pessoas tinham que ter acesso a todo aquele manancial de amor e conhecimento. E ele resolve sair, escolhe Barnabé para ir com ele.
E eles vão, cidade em cidade, pregando a palavra de Jesus. Mas, no primeiro momento, mais uma lição que Paulo de Tarso agora precisa ter na sua vida. Na primeira vez em que ele vai tentar subir ao púlpito e falar sobre Jesus para aquelas pessoas, ele não consegue. Ele percebe que o verbo que antes era fácil, a palavra que antes era abundante, está lhe faltando. Ele não entende. Barnabé, que conhecia ele desde a época em que ele era Saulo, sabia da sua capacidade de oratória, sabia do poder da sua palavra, também não entende. Mas o que está acontecendo com ele? É mais uma lição de humildade que ele precisa ter. E passa mais um longo tempo em que só Barnabé falava, ele não estava preparado. Paulo ainda não havia vencido todo o seu orgulho. Ainda tinha nele resquícios muito fortes de orgulho, de vaidade. E ele precisava vencer. Ele precisava suprimir. Ele precisava transpor essa barreira. E ele ainda fica mais um longo tempo sem pregar. Fazia o trabalho humilde do atendimento pessoal. Quando alguém tinha um problema, ia lá, sentava com ele, conversava com ele, ele aconselhava as pessoas. Saulo foi assim, um belo rendimento fraterno, podemos assim dizer. A conversa olho no olho que é tão necessária, que é tão importante. A palestra aqui pode alcançar vocês de maneiras muito grandes também. Pode fazer vocês pensarem na vida de vocês. Pode botar vocês para refletir mais sobre diversos pontos da vida de vocês. Mas não vai substituir o atendimento fraterno, o olho no olho, o carinho, a doçura na palavra. Não substitui você entender que ali tem alguém disposto a te ajudar. Está ali doando o tempo para te ajudar. Naquele momento é uma doação de energia para te ajudar, para te fazer se sentir melhor, para te ajudar a entender os caminhos pelos quais você passa, o que está acontecendo na sua vida naquele momento e de que maneira você pode transpor esses desafios, vencer essas barreiras. E Paulo de Tarso foi fazer isso. Quem sabe, depois de Jesus, a primeira pessoa a trabalhar com atendimento fraterno na história do cristianismo? Não sabemos. Não sabemos. Mas com o tempo ele foi percebendo que a sua facilidade em falar estava aos poucos voltando. Suas palavras eram cada vez mais firmes. O seu verbo era cada vez mais forte. A sua oratória lembrava os tempos em que ele era Saulo. Tal era a firmeza do seu caráter, tal era a força que ele imprimia no seu verbo. Tal era a maneira como ele se expressava sobre Jesus. E ele passa então a ser conhecido como o maior pregador da história do cristianismo. Talvez não haverá outro tão bom quanto Paulo. Um homem que, quando falava de Jesus, personificava a figura do Cristo. Era o Cristo que as pessoas viam através da palavra de Paulo. Era o próprio Jesus que as pessoas enxergavam através daquilo que Paulo lhes dizia, através das suas pregações. E nem assim Paulo deixou de ser um radical. É impressionante. Paulo continuou sendo um radical, mas agora um radical na defesa do Evangelho. Um radical no amor. Um homem que defendia a Jesus com veemência, pregava sobre Jesus com veemência. E chegava ao ponto, como nos relata na Bíblia, de ser preso e açoitado e sair feliz da prisão, porque tinha tido a oportunidade de sofrer em nome de Jesus. Se sentia feliz porque tinha tido esta oportunidade. Como eu disse anteriormente, um caso raro de uma pessoa que resgata os débitos cometidos dentro da mesma encarnação. Antes era ele quem mandava açoitar, era ele quem mandava prender. Agora ele é o açoitado, agora ele é o preso. Antes ele perseguia, agora ele é o perseguido, já resgatando os seus débitos. E resgatando com louvor, cumprindo com louvor a sua missão. Percebe-se depois que ele
não está mais satisfeito em pregar só onde ele estava. Ele precisa expandir, precisa ir mais além, e vai para Roma. E de lá começa a escrever as suas cartas fantásticas, as suas epístolas maravilhosas, inspiradas pela espiritualidade, por Estevão e pela sua amada noiva Abigail, a mulher que ele muito amou em vida e que não pôde consumar o laço matrimonial. E começa a escrever. E aflora-se um novo traço de Paulo. A escrita. E são tão belas as suas cartas. E são tão belos aquilo que ele diz. São tão fortes as suas palavras. Hoje já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Porque o bem que eu quero vem do Espírito, de Deus. Mas o mal que eu não quero, vem da carne, de mim. E tantas outras epístolas maravilhosas que ele nos brindou. E tantos outros ensinamentos que ele nos deixou. Em Roma, pregando, foi até a Espanha. Teve a oportunidade de viajar até a Espanha para pregar a palavra de Deus. E voltou. E foi acusado por Nero, o imperador romano, de ter ateado fogo em Roma. Nero, que na sua loucura queria fazer uma nova cidade, queria ver ressurgir uma nova cidade, e manda colocar fogo na parte pobre da cidade de Roma, na parte mais humilde da cidade. Mas ele não contava que o fogo fosse se alastrar e que fosse atingir também a parte rica de Roma, fosse destruir quase que toda a cidade. E ele, sem saber o que fazer, coloca a culpa nos cristãos. E Paulo novamente vai para a prisão e novamente sofre os açoites, sofre as privações de fome, sono, vai passar por uma série de dificuldades. E chega o momento do seu desencarne. Também um momento poético, um momento maravilhoso. Paulo, levado ao monte. E os guardas gostavam dele. Era um homem tão gentil, era um homem tão caridoso, era um homem que transparecia uma energia tão positiva, uma força de caráter tão grande, uma personalidade magnética. Eu imagino Paulo como um homem que era impossível ficar imune ao seu carisma, à sua personalidade. Eu imagino que se Paulo tivesse encarnado nos dias de hoje, ele seria um líder político com muita facilidade. Porque seria impossível não se encantar pelo seu carisma, pela sua força, pelo magnetismo da sua energia. E ele é colocado de joelhos. É chegado o momento do desencarne, é chegado o momento do assassinato, da execução. Mas o guarda está tremendo, não tem coragem de assassinar Paulo. E mais uma vez Paulo nos deixa uma lição. Porque ele olha para aquele guarda, ele olha nos olhos daquele soldado, ele transparece força para aquele que o iria executar naquele momento. Olha isso, ele está dando força para alguém que iria teoricamente prejudicá-lo naquela hora. Mas ele dá incentivo, ele dá força e fala para ele: soldado, cumpre a sua missão, porque eu já cumpri a minha. E naquele momento, aquele soldado não tem o que fazer. Ele desfere o golpe fatal. A cabeça de Paulo tomba para um lado. Seu corpo já sem vida toma para o outro. Mas não termina ali. Porque há uma vida além daquela vida. Há um novo momento. Há um recomeço. Há um encontro. E Paulo, rapidamente desprendido do seu corpo físico, seus laços fluídicos se desprendem com muita facilidade. E ele abre os olhos num novo mundo. E ele enxerga ali, ao seu redor, é Estevão, que olha para ele amoroso. É Abigail que o recebe com um abraço. É o seu mestre Gamaliel, que também já havia partido, que está ali, esperando por ele. E eles viajam pelo espaço. E eles volitam pelo astral.
E de repente eles encontram a figura amorosa do Mestre Jesus, que o abraça. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Seja bem-vindo ao seu novo mundo. É o final da vida desse homem, da vida terrena desse homem, e o início de sua vida espiritual. O início de uma nova caminhada, de um novo tempo, de um novo momento. E mais tarde nós encontraremos esse homem reencarnado na Terra, fazendo mais uma grande revolução, fazendo mais uma nova transformação. Esse homem é um frade franciscano. É um homem que começa a raciocinar, começa a pensar, começa a entender que os destinos da igreja não estavam em conformidade com aquilo que Jesus havia pregado, com aquilo que Jesus havia ensinado. Ele sente que as coisas não estão caminhando como deveriam. E ele comete, então, o primeiro crime contra a igreja, por assim dizer, crime considerado pela igreja. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão e começa a ler a Bíblia, começa a estudar, começa a interpretar aquele texto sagrado. E Martinho Lutero, então, Paulo de Tarso reencarnado, formula as suas 95 teses contra a igreja. E nota, ele não queria deixar de ser católico. Ele só queria que a igreja reformasse aqueles pontos, deixasse de cobrar indulgências, deixasse de cobrar pela salvação, que a igreja abandonasse os bens materiais e voltasse às bases do Evangelho. É Martinho Lutero que chama o Papa, é Paulo de Tarso chamando novamente alguém para o debate, chamando o Papa da época ao debate. Não, vem aqui, vamos aqui nós dois discutir sobre essas teses, vamos chegar no entendimento, vamos entender o que acontece. E Paulo de Tarso, olha só, gente, Martinho Lutero, perseguido mais uma vez por suas posições, resquícios de uma outra encarnação que ainda precisavam ser depurados, coisas que ainda precisavam ser deixadas para trás. É o final, é o resto que precisa ser deixado para trás. É a lapidação final da pedra preciosa, é o diamante bruto finalmente brilhando com intensidade, sendo depurado, sendo retirado dele suas últimas impurezas. Assim foi a vida desse homem. Assim foi Paulo de Tarso. Assim foi Martinho Lutero. O mesmo espírito, buscando um entendimento maior das lições de Deus, buscando nos aproximar cada vez mais daquilo que Jesus preparou para nós no início, dos ensinamentos que foram deixados por Jesus. É o mesmo Paulo de Tarso que vai nos escrever na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, sobre a excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu entregasse todos os meus bens aos pobres, se eu não fizesse por amor, isso de nada me valeria. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, dilacerado, se eu fizesse sem amor, isso de nada me serviria. E vai discorrer sobre as características do amor. O amor é caridoso, é indulgente, não se regozija com a injustiça, mas se rejubila pela verdade, não quer o mal, não sente inveja, não é raivoso. Agora subsistem as três: a fé, a esperança e a caridade. Mas ainda assim eu vos digo que a maior de todas é o amor. Vai nos falar nesse texto sobre o autoconhecimento que precisamos ter. Hoje vejo imperfeito, em parte, como um espelho. Mas então, no dia em que vier aquilo que é perfeito, ou seja, no dia em que eu me conhecer de verdade, eu verei o todo e conhecerei tão bem quanto sou conhecido. E vai dizer da eternidade do amor. O dom das ciências passará, o dom das línguas cessará, mas o dom do amor nunca acabará. É o que nos diz Paulo de Tarso nesse texto. É
É a lição que ele vem nos trazer nesse texto. De que através do amor nós somos capazes de romper qualquer barreira. Através do amor nós somos capazes de vencer qualquer desafio. Eu sei, gente, que às vezes a nossa vida está muito atribulada. Nós estamos passando por situações complicadas. E a gente às vezes se vê sozinho no mundo, ou pelo menos imagina que está sozinho no mundo. E começa a se questionar: como que eu vou vencer isso? Como? De que maneira eu vou transpor essa barreira? Esse desafio é muito grande para mim. Eu não consigo, eu não posso. Isso já aconteceu comigo. Vai acontecer outras vezes, eu tenho certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma ilusão disso, de que isso não vai acontecer. Claro que vai. Todos nós estamos sujeitos a esses desafios, a essas dificuldades. Eu sei que muitos de vocês, muitos de nós, podemos estar passando por situações assim, nesse exato momento aqui. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo podem pensar assim: mas ele não sabe como é que está a minha vida. Ele não sabe como é que está difícil. Nossa, o Alex está falando aí, eu entendo, eu concordo, mas ele não sabe como é. Não ter vontade nem de acordar. Não ter vontade nem de levantar da cama, para não enfrentar o que eu tenho que enfrentar todos os dias. Para não ter que olhar para os meus problemas. Para não ter que encarar os meus problemas. Para não ter que lidar com eles. Eu entendo isso, gente. Entendo muito mais do que vocês podem imaginar, porque eu também já passei por isso. Eu também já tive esses momentos de exasperação, em que eu achava que não tinha jeito, em que eu achava que nada ia se resolver. E sinceramente, hoje em dia eu olho para trás e percebo que eram problemas tão pequenos, e que eu me desesperei às vezes por uma coisa que por si só se resolveu, porque muitas vezes é isso que acontece. Chico Xavier deixou muitos livros, centenas de livros, mais de 400 livros psicografados, fora as mensagens, fora as cartas que ele escreveu, que ele psicografou, na verdade. Então toda a obra de Chico Xavier é muito vasta, muito ampla. É difícil encontrar alguém, eu não conheci ninguém que tenha conseguido ler todos os livros que Chico Xavier psicografou, porque é uma obra grandiosa. Como eu disse aqui, mais de 400 livros. Mas de tudo que ele disse, de tudo que ele escreveu, de tudo que a espiritualidade trouxe para nós através dele, há uma única frase, que é a que mais me toca: tudo passa. Só isso ele disse. Não disse mais nada. Tudo passa. E é verdade, gente, tudo passa. O problema é que às vezes a gente está numa visão muito imediatista. Eu quero que passe agora. Não quero que passe depois. E aí nós duvidamos, inclusive, da imortalidade da alma. Nós duvidamos do processo de reencarnação, porque tem que passar agora, nessa encarnação. E às vezes não vai passar, tá, gente? Não quero desanimar vocês, não. Mas a gente tem coisas que só vão acontecer numa outra encarnação. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque o que é um tempo de uma encarnação para Deus? O tempo de Deus é muito diferente do nosso. O que é para Deus 80 anos de uma encarnação? 100 anos que seja. Uma pessoa que fique muito tempo encarnada, chegou a 110 anos que seja. O que é isso para Deus? O que é isso para nós, espíritos, que temos toda uma eternidade pela frente? O que é isso? Não é nada. Não é nada. O que importa é nós iniciarmos a nossa transformação. É nós nos pegarmos no exemplo de Paulo de Tarso. É entendermos qual é o nosso papel nesse mundo. É entendermos por que nós estamos aqui. Qual é o meu objetivo aqui? Eu estou aqui simplesmente para caminhar sobre a terra como um cego, sem rumo, sem noção de onde eu estou, sem noção do espaço em que eu estou? Ou eu quero que a minha vida tenha um propósito? Paulo de Tarso transformou a sua vida. A vida dele tinha um propósito. Ouso dizer que sempre teve. Mesmo quando ele era salvo, a vida dele tinha um propósito. Não era uma vida sem propósito. Ele podia estar utilizando meios equivocados para atingir os seus propósitos, mas tinha um propósito, tinha um objetivo. Ele queria alcançar algo, ele queria converter o mundo à lei de Moisés. É
É isso que ele queria fazer. E para isso ele achava que todos os meios eram disponíveis, eram lícitos. E depois, como parte da sua mudança, ele vai escrever que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque ele entendeu que aquilo que ele fazia estava errado, ele estava equivocado naqueles pontos. Seu posicionamento não era o ideal. E aí ele vai escrever isso. E depois, quando Paulo se entrega a Jesus, o seu propósito muda. Ele passa a ser uma pessoa diferente. Mas ainda assim ele tem um objetivo. Ainda assim ele tem algo que ele quer alcançar. E nós? Será que nós já sabemos quem nós somos? Será que nós já entendemos o nosso propósito, o nosso objetivo, aquilo que nós precisamos alcançar e queremos alcançar? Será que a gente já entende qual é o nosso papel nesse mundo? Há nos Atos dos Apóstolos, também na Bíblia, uma passagem interessante de dois homens, dois irmãos, que resolveram passar a vida expulsando demônios. Vamos expulsar demônios do corpo das pessoas. Só que eles cobravam, expulsavam a dinheiro, queriam cobrar um valor financeiro. Olha só, imagina, gente, chegar na reunião mediúnica, ver o obsessor falando: peraí, primeiro eu preciso receber aqui o meu dinheiro, depois a gente conversa, dialoga. É assim que eles faziam. Imagina o que um obsessor faz com um médium desse. Mas esses homens então saíram para fazer isso, saíram e encontraram o primeiro cliente. Olha só que maravilha. Encontraram aqui o primeiro cliente. E chegaram lá, um homem que estava sob a atuação de maus espíritos, se debatia muito, ficava muito violento. E aí eles chegam para aquele homem e falam assim: nós te ordenamos que você saia desse corpo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Olha quantos intermediários. Eles não sabiam quem era Paulo, só tinham ouvido falar. Muito menos sabiam quem era Jesus de verdade. Sai desse corpo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aquele espírito, aquele obsessor, olha para eles e diz assim: ah, eu sei quem é Paulo que tu falas. Não, eu sei quem é Jesus a quem tu anuncias. E também sei quem é Paulo que o prega. Mas e vós? Quem sois? Quem somos nós nesse mundo? Se algum dia a gente tivesse uma experiência dessa, de um obsessor nos perguntar: quem é você? Qual seria a nossa resposta? Qual seria o nosso pensamento, mesmo que nós não respondêssemos com palavras? Qual sentimento animaria o nosso íntimo? O que é que nós pensaríamos sobre nós naquele momento? Fica essa reflexão para essa noite, de nós entendermos qual é o nosso papel nesse mundo. Quem somos nós? Através da inspiradora história de Paulo de Tarso. Um homem que mesmo quando estava no erro sabia quem ele era, sabia o que ele tinha que fazer. E que depois que se converteu a Jesus passou a agir da maneira correta. Mas ainda assim tendo a certeza do seu papel nesse mundo. Um homem que ao final de sua vida, numa das suas últimas epístolas, vem escrever: vós bem sabeis. Vem escrever para Timóteo, um dos seus discípulos: vós bem sabeis, Timóteo, que eu nessa vida não pedi nada para mim. Tudo pedi para o Cristo. E agora, combati o bom combate. Encerrei a minha carreira e guardei a fé. Que todos nós possamos combater o bom combate. Encerrar nossa carreira ao final dessa encarnação, tendo a certeza de que guardamos a fé. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado a Deus por nos dar essas oportunidades. A Jesus pelo ensinamento de sempre. A espiritualidade maior pela inspiração dessa noite. A direção da casa pelo convite. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer atender esse chamado. E a cada um de vocês que na noite de hoje escolheu estar aqui. Isso ninguém tira de nós. A boa escolha que nós fizemos. Quando nós fomos convidados para as bodas do Senhor, nós dissemos sim. Nós não renegamos os mensageiros do Cristo. Nós aceitamos estar aqui participando desse banquete espiritual que nos é ofertado. E isso ninguém tira de nós. É uma decisão que nós tomamos hoje e que vai reverberar na nossa vida durante muito tempo. Que possamos então tomar outras boas decisões como a dessa noite. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus.